Começa agora. Programa Quem Quer Aceitar Jesus. Um programa da IRPED, Igreja da Renovação Pentecostal Encontro com Deus de Bocaiúva. Momento de oração, pregação da Palavra de Deus e a sua participação pelo WhatsApp. Quem quer aceitar Jesus. Programa Quem Quer Aceitar Jesus. Hora certa, 9h10. Cumprimentamos os irmãos, as irmãs, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos amigos ouvintes, você que acompanha a Rádio Interativa, a rádio que toca vidas, aqui na nossa cidade de Bocaiúva, Minas Gerais, em qualquer parte do Brasil, que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida, a vida da sua família, que Deus possa estar falando com você através de mais esse programa, levando aquela palavra que você precisa para mais esse dia. Hoje é domingo, dia 5 de novembro do ano de 2023, mais um domingo quente aqui na cidade de Bocaiúva. Daqui a pouquinho eu vou passar o WhatsApp da Interativa para você ir interagindo com a gente, para você falar onde você está ouvindo aí a nossa programação. Daqui a pouco para você deixar também aí o seu pedido de oração, porque hoje é domingo e assim como todos os programas Quem Quer Aceitar Jesus, hoje tem também a oração pela cura. Antes, deixa eu cumprimentar aqui com a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso irmão Ian. Bom dia, Ian. Bom dia, João, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor a todos os ouvintes que nos ouvem nessa manhã. É um prazer muito enorme estar aqui para poder trazer a palavra e falar do nosso Jesus e apresentar aquele que é o Criador do céu e da terra e de todas as coisas, e você possa estar nos comunicando conosco nessa manhã, entrando em sintonia conosco, fazendo o seu pedindo o seu louvor, entrando com a gente para mais uma manhã abençoada com a graça do nosso Deus. Amém. Deixa eu cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo a irmã Sara Cris, que aliás estará também fazendo aí, logo depois dos cumprimentos, a oração inicial do programa. Bom dia, paz, Senhor, Sara. Bom dia. Bom dia a todos, paz do Senhor Jesus, a todos que estão nos ouvindo nessa manhã de domingo. Que o Senhor Jesus esteja com todos. Estamos aqui mais uma vez para podermos anunciar a palavra do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu quero deixar uma palavra de início que se encontra no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A nossa fé vem por ouvir a palavra de Deus. E é por isso que eu creio que cada um esteja aí da sua casa atento a essa rádio web, a esse programa de Quem Quer Aceitar Jesus, para ouvir a palavra do Senhor Jesus. E por ouvir esta palavra, cada um de nós tem a nossa fé cultivada dia após dia. Amém. Eu convido você a ligar o seu pensamento no trono dos céus. Vamos fazer uma oração de início para concentração, para abrirmos a nossa mente, abrirmos o nosso coração, para que cada palavra do Senhor que será dita aqui nesta manhã possa adentrar nosso coração, que ela possa ser plantada e que ela possa dar e render bons frutos na nossa vida. Soberano Deus amado, Pai querido, aqui estamos, Senhor, nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai amado, pelas nossas vidas, por ter acordado, ó Pai, com fôlego de vida, com saúde. Deus, muito obrigado, ó Pai, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Obrigado, Pai, por cada vida que está ouvindo, ó Pai, este programa nesta manhã. Que se dispôs, ó Pai amado, a ligar, ó Pai amado, a sua internet, o seu celular,
para ouvir esta rádio nesta manhã. Pai querido, vai de encontro, ó Pai, a cada lar, Senhor, que está conectado nesta rádio, nesse programa. Pai querido, que através dele, ó Pai, esse programa venha ser um canal de bênçãos dos céus para o lar destas vidas, ó Pai. Ó Deus querido, que as tuas bênçãos, Senhor, possam fluir, ó Deus, dentro desses lares. Que as tuas bênçãos, que os teus milagres possam fluir, ó Pai, no meio desses familiares, Senhor. Pai querido, abençoa cada pessoa que está ouvindo. Pai querido, mas aquele também que não está ouvindo, ó Pai, mas que convive dentro desse lar, que está tocando, ó Pai, este programa, que essas vidas também possam ser impactadas pela tua palavra, possam ser, ó Pai, abençoados, Senhor, por ouvir, ó Pai querido, a tua mensagem. Ó Deus querido, ó Pai querido, venha, Senhor, preparando nossos pensamentos, nosso coração, para receber, ó Pai, cada palavra que for dita aqui nesta manhã. Ó Deus amado, que a tua palavra, Senhor, possa render bons frutos em nossas vidas. Que ela não venha ser, ó Pai amado, lançada ao vento. Que essa palavra não venha ser, ó Pai amado, desperdiçada. Mas que ela venha ser plantada, Senhor, no coração de cada um destas vidas que está ouvindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É o programa Quem Quer Aceitar Jesus, da Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, aqui da cidade de Bocaiúva, Minas Gerais. Lembrando que a Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus tem os cultos. Daqui a pouco a gente vai estar passando a chamada aí dos cultos, mas deixa eu já antecipar para você, amigo ouvinte, você que está vindo a Bocaiúva e é o nosso convidado especial. A igreja convida você para os nossos cultos que acontecem sempre às 19h30. Tem a matriz aqui em Bocaiúva e tem a filial também lá na cidade vizinha de Olhos d'Água. Em Bocaiúva temos cultos às quartas-feiras, tem o culto de senhoras com círculo de oração. Toda sexta-feira tem culto de jovens com círculo de oração, tem um culto de sábado, daqui a pouco a gente vai estar falando a respeito do culto que teve ontem, e tem também hoje o culto Encontro de Famílias, no qual tem também a oração em busca aí da sua libertação. Você pode levar os pertences, assim como você estará fazendo também, é convidado a fazer daqui a pouco na oração do meio do programa. Esses são cultos aqui da cidade de Bocaiúva. Na rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida, fica perto da travessia para o bairro Novo Horizonte. Na cidade vizinha de Olhos d'Água, a Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus tem culto toda segunda, quinta e sábado. Lá é às 19 horas, Ian? 19 horas, né? Isso. Rua São João, 359, bairro Bela Vista, Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus. Você já mandou aí a sua mensagem para o WhatsApp da Interativa? Anote aí o nosso WhatsApp, 389-9993-4584. Eu digo sempre e repito, para quem recebeu aí os nossos links, ou então visualizou aí nossos stories e status, lá tem também o link, você pode tanto salvar esse número, 999934584, ou então clicar direto na mensagem. Inclusive tem também o QR Code lá da Rádio Interativa, você pode escanear com a câmera do seu celular, já vai direto aí para o bate-papo no WhatsApp da Interativa. Fale onde você está ouvindo aí a nossa programação, qual cidade, deixa aí o seu pedido de oração. Se você quiser pode deixar também aí o seu pedido de hino, que a gente vai estar passando no finalzinho do programa, depois da palavra do dia. Por falar em palavra do dia, ontem, né, Ian, teve o culto de sábado. A palavra de ontem foi por conta do irmão Ian, foi a respeito de Jonas, né? Isso foi a respeito de Jonas, onde todos nós já ouvimos falar que Jonas, ele sai da presença do Senhor. Jonas desvia da face do Senhor, achando que o Senhor não iria ver ele dentro do barco. Então, ali, como eu preguei, Jonas desce para dentro do barco, fugindo da presença de Deus. E ele não fica ali junto com os marinheiros para poder ir na embarcação. Ele entra para dentro do porão e vai esconder da face do Senhor. Só que Jonas, não, na minha opinião, no meu ponto de vista, Jonas acha que Deus não iria ver ele dentro do porão. Então ele escondendo dentro do porão, ele fugiria da face do Senhor, que o Senhor não conseguiria ver
Mas Jonas esqueceu que ele servia um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. Então não adianta correr da presença do Senhor achando que o Senhor não vai nos ver, achando que o Senhor não nos vai enxergar, não vai saber onde estamos. E o interessante é que Jonas, em momento algum, ele quer ter um encontro com Deus ali para falar para os marinheiros sobre a questão da tempestade. Porque os marinheiros começam a perguntar entre eles assim: mas por que tem essa tempestade? Por que está acontecendo essa tempestade? E então Jonas ele começa a pensar assim, mesmo ele já sabendo que o problema da tempestade era ele, Jonas não aparece para poder falar com Deus, para Deus cessar a tempestade. Então aqueles marinheiros começam a lançar sorte, e a sorte cai em Jonas, mas para Jonas foi um azar, porque Jonas já estava fugindo da face do Senhor, e no tirar a sorte dos marinheiros, cai em Jonas. Então Jonas, querendo ou não, ele vai ter que ter o encontro face a face com Deus, para poder Deus cessar a tempestade. E foi o que eu disse, e quando Deus, para cessar a tempestade, é preciso jogar Jonas fora. E a gente sempre prega em Jonas que a gente deve lançar fora do nosso barco tudo aquilo que nos impede de fazer a obra, tudo aquilo que nos impede de levar a palavra, de falar do nome do Senhor. E ali os marinheiros pegam Jonas e jogam Jonas fora. Mas o que eu quero frisar sobre a pregação de ontem é que, será que nós estamos preparados para a consequência da nossa desobediência? Será que nós estamos preparados para a consequência daquilo que a gente vai fazer que não agrada ao Senhor? Porque se a gente, ali no livro de Jonas, vai falar que não só Jonas esteve dentro da tempestade, todos os marinheiros, todos que estavam dentro da embarcação, estavam correndo risco de perder a vida. E assim somos nós. Será que quando nós entrar longe da vontade de fazer, não fugir da presença do Senhor e não fazer a vontade de Deus, será que somente nós vai pagar pelo erro? Não. Aqueles que estão dentro do nosso barco, aqueles que estão dentro da nossa casa, está dentro do nosso trabalho, vai sofrer a consequência das nossas escolhas e das nossas atitudes. Jonas é conhecido por muitos como o profeta fujão, né? Deus colocou ali o propósito ali na vida dele, deu um trabalho para ele, porém ele tentou fugir daquela obrigação que Deus colocou, né? Verdade. Ou seja, o que mostra que quando Deus ele coloca um propósito na nossa vida, nós até já tivemos várias pregações na igreja falando a respeito disso, é porque Deus ele vai nos dar as ferramentas necessárias, né? Ele não apenas nos convoca, não apenas ele se revela ali para o seu servo, mas ele dá aquilo que precisa, né? Verdade. É porque muitas das vezes a gente planeja a nossa missão, a gente planeja o nosso processo, o nosso propósito, que queremos construir. Como eu disse, a gente quer construir, a gente quer ter carro, a gente quer ter moto, a gente quer ter casa, a gente quer casar, a gente quer ter uma família, mas a gente esquece que a missão e o propósito e o processo é de Deus. Talvez Deus coloque você para ter um carro, ter uma casa, ter uma moto, mas Deus não quer que você case. Deus não quer que você construa uma família, que você vive somente da obra. Ou talvez o Senhor te dá a casa e te dá a família, te dá um casamento, mas Deus não te dá um carro, Deus não te dá uma moto. E não é por isso que Deus deixou de te dar o carro e a moto, ou deixou de te dar um casamento, que Ele vai deixar de ser Deus. Porque a gente planejou a missão, mas quem planeja e dá a missão é o Senhor. É o Senhor. Portanto, que estejamos prestando atenção aí naquilo que Deus quer para a nossa vida, né? E jamais venhamos a fazer como Jonas. Jonas, ele tentou fugir daquele que era o propósito inicial de Deus. Mas, e muitas vezes, quando a gente tenta fugir do propósito, as tempestades acontecem na nossa vida. A gente tenta ali ficar quietinho ali no canto, mas a tempestade aí no mundo, ela acontece. Se quando a gente está na presença de Deus, já enfrentamos dificuldades, né, Ian? Imagina quando a pessoa sai da presença dele. E aí, eu estava até dando uma olhada, falando a respeito aí, você falou aí de Jonas estar ali no barco, eu estava lembrando um versículo que eu estava lendo ontem, Mateus 14, 27,
no qual Jesus, naquela ocasião, Jesus ele estava caminhando sobre as águas, né? É um versículo que muitos dos irmãos aí conhecem, porque naquele tempo estava ali Pedro ali no barco e os discípulos de Jesus, eles viram Jesus caminhando ali sobre as águas, ficaram assustados, e até Pedro ele falou assim, que se era Cristo, que ele chamasse ele para que ele fosse até Jesus, né? Ou seja, que ele iria caminhar sobre as águas até encontrar com ele, como Jesus ele estava fazendo. E aí, Jesus Cristo ele realmente chamou Pedro, falou, venha, chamou ele até o seu encontro. Só que ali naquele trajeto, entre ele sair do seu barco e ir para o caminho, e ao encontro de Jesus Cristo, aí o coração e a mente de Pedro ele foi tomado por medo, deu vento ali e tudo mais, aí ele ficou com medo daquela situação, e o que aconteceu? Ele começou a afundar nas águas, né? Ou seja, às vezes a incerteza, ela surge na nossa mente. E aí eu estava observando esse versículo, porque quando Jesus ele nos chama para fazer o seu trabalho, ele acredita que podemos fazer coisas grandiosas, coisas até sensacionais. Pedro ele até começou a andar sobre as águas ali, né? Mas ali no meio daquele caminho, a dúvida, o medo, as incertezas surgiram de forma que ele começou a afundar. Às vezes no nosso ministério talvez aconteça da mesma forma. Jesus ele nos chama a encontrar com ele. Às vezes já temos o primeiro encontro ali quando aceitamos ele. E aí encontramos a Jesus, ele fala para que nós vamos ao seu reencontro, caminhar ali o encontro dele. E aí às vezes nesse tempo que a gente está caminhando, começamos muitas vezes a fazer coisas grandiosas para Deus. Mas às vezes o tempo vai passando, os problemas vão surgindo, as dificuldades vão acontecendo de forma que o medo acaba tomando conta da gente. As dúvidas, as incertezas às vezes tomam conta aí da nossa mente. E aí o que acontece? Quando a gente acaba perdendo o foco daquilo que Deus ele quer na nossa vida, a gente começa a afundar nas dificuldades. Começa a afundar no medo e nas coisas que o mundo já tem. Porque a própria Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Tem tanta coisa no mundo que o servo de Deus se torna livre dela. Quantos e quantos vícios, quantas dificuldades, o simples fato de você não estar no meio de coisas erradas que acontecem no mundo, você evita vários problemas. Quantas pessoas simplesmente por estar ali em uma farra, em um barzinho, aconteceu uma bala perdida, uma pessoa que procurou ali um outro para acertar contas e atirou sem saber quem estava no meio. Às vezes uma pessoa que tem nada a ver é atingida, né? O servo de Deus ele é livre de várias e várias coisas, pelo simples fato de estar na presença de Deus. E quando ele procura colocar o propósito de Deus aí na sua vida, procura ter a sua atenção voltada ali na imagem de Jesus Cristo, ele pode fazer coisas grandiosas, mas temos que ter esse foco. Porque se a gente começar a olhar para trás, como a mulher de Ló fez, a gente vai começar a achar que algo valioso está sendo perdido, né? E aí é onde acontece com Pedro. A gente começa a afundar nos nossos medos, nas nossas incertezas, nas nossas dificuldades. Amém, Ian? Amém. E o engraçado da palavra de Mateus falando sobre Pedro andar sobre as águas é que todos estavam com medo. Uhum. Então Pedro tem a atitude de querer encontrar com Deus. E a Bíblia vai falar que Pedro andou sobre as águas. E mais na frente vai dizer que ele por medo afundou. Uhum. Mas hoje em dia, quando a gente erra, ninguém quer lembrar do que você fez, só quer lembrar do seu erro. E ali muitos falam, mas Pedro afundou, Pedro ficou com medo, Pedro não conseguiu chegar até Jesus, Pedro não conseguiu ir até o Mestre, Pedro não conseguiu caminhar até o Senhor, mas Pedro caminhou sobre as águas. Pedro não andou, Pedro não pulou, saiu do barco e afundou. Não, Pedro andou sobre as águas. E quando o Senhor nos chama para fazer o processo dele, para fazer atender o chamado dele sobre a nossa vida, a gente começa a ir. E quando a gente dá o primeiro escorregão, as pessoas já falam: fulano, o irmão lá, o irmão Ian já caiu.
O irmão Ian já escorregou, o irmão Ian já parou, mas esquece que o irmão Ian, o irmão Ciclano, o irmão Beltrano, ele começou a fazer. E se você não faz com medo de você errar, é pior do que você errar se você tentar. E ali Pedro, ele acreditou que Deus estava chamando e que ele poderia ir até o Senhor. E Pedro foi e andou sobre as águas para ter o encontro com o mestre. Mas por medo, Pedro fraquejou. Amém. Eu estava fazendo uma reflexão aqui. Até vou pedir daqui a pouco a opinião da irmã Sara. Porque aquele barco que Pedro estava, ele na nossa vida ele pode ser comparado com a nossa zona de conforto, né, Sara? Jesus, ele chamou Pedro para sair ali daquele barco. Ele nos chamou hoje para sair da nossa zona de conforto. Porque às vezes quando a gente chega aí na casa de Deus, e quando a gente fala isso, a gente está falando independente de qual igreja você que está nos ouvindo aí na Interativa, frequente, você amigo, ouvinte, você que apenas acompanha aí a nossa programação, independente disso, quando você chega na casa de Deus, quando nós chegamos na casa de Deus, nós temos uma atitude. E se permanecermos naquela atitude ao longo da nossa vida, a gente está ali tendo uma zona de conforto. É bom, é agradável, é seguro a zona de conforto, assim como o barco que Pedro estava era seguro. Mas Jesus chama Pedro para sair daquele barco. Ele nos chama para sairmos da nossa zona de conforto e fazer algo aí para o seu reino. O pastor Gerson, ele costuma ter uma pregação que eu gosto dele, uma palavra que ele fala assim que quando a gente quer algo grande, a gente tem que pagar o preço, tem que fazer algo grande também, para ter uma bênção grande. E o foco principal, que é a parte que eu mais gosto, me chama a atenção disso, e eu coloco como propósito aí para a minha vida, pastor, ele fala assim, se você quer ganhar algo que ninguém nunca recebeu de Deus, faça algo que ninguém jamais fez. É dessa forma. Quanto maior é a recompensa que a gente quer ganhar, a gente tem que fazer um sacrifício maior, a gente tem que fazer um trabalho maior. Pedro, ele foi chamado ali para sair do seu barco. Nós somos chamados a sair da nossa zona de conforto. Eu vou até contar um caso aqui. Na verdade, talvez algumas pessoas até conheçam, não sei se os irmãos aqui já ouviram falar a experiência lá do dono das facas Tramontina. Talvez você, amigo ouvinte, que está nos ouvindo, tenha até conhecimento desse caso. O senhor, que depois se tornou dono das facas Tramontina, ele trabalhava como porteiro, se não me engano, de um clube, uma casa noturna, alguma coisa desse tipo. Ficou durante vários anos trabalhando ali como porteiro, recebendo aquele salário pequeno. Ficou ali, estava ali, para ele estava bom, recebia, já tinha o seu trabalho e tudo mais. Aí, um belo dia, a situação daquele comércio começou a ficar difícil. E aí, a primeira pessoa que passou na cabeça do dono de ser demitida foi exatamente o porteiro. Aí dispensou o porteiro. Aí ele queria ficar e tudo mais, só que ele falou, não, a situação tá complicada, a gente precisa mandar alguém embora, aí acabou dispensando ele. E aí, nesse meio tempo, ele começou a molar facas. Ia em uma casa, em outra, molava facas. E aí ele viu naquilo a aptidão dele. Começou a trabalhar com uma faca aqui, a molar uma faca ali, a molar uma tesoura ali. De repente, esse negócio dele foi crescendo. Ele viu aquilo que ele realmente tinha o dom. E foi evoluindo financeiramente. Tornou hoje dono da Facas Tramontina. Chegou um tempo que ele encontrou com aquele antigo dono dele. E aí ele chegou para ele e agradeceu. Ele falou, mas por que você está me agradecendo? Foi por você ter me dispensado do serviço de porteiro. Porque senão ia estar até hoje sendo porteiro. Né? Às vezes ele estava ali naquela situação que era cômoda para ele. Às vezes a gente está aí na nossa zona de conforto, é legal, é uma coisa tranquila. Mas se a gente não tomar a atitude que Pedro tomou, de sair ali daquele barco, de ir ao caminho de Jesus Cristo, de fazer algo grandioso, como o irmão falou, o irmão Ian comentou. Depois ele afundou, mas ele começou a fazer algo sensacional, algo extraordinário. E ele teve essa atitude, né? Essa iniciativa. É preciso que a gente faça isso. É muito bom estarmos na casa de Deus, ouvir as bênçãos que outros irmãos contam, ver outros irmãos louvarem, ver irmãos crescendo ali na pregação. Mas melhor ainda é nós contarmos bênçãos na nossa vida. E para isso é necessário que a gente faça isso.
que a gente cresça, deixe de tomar o leite. Foi o apóstolo Paulo que falou, né? Que quando era pequenino, a pessoa realmente precisa de leite, o alimento líquido, mas depois ela tem que ter o alimento sólido, ela tem que crescer, evoluir espiritualmente. É como a criança. Ela vai crescendo, começa no colo, de repente vai engatinhando, depois começa a caminhar com as suas pernas, depois tem forças para ela fazer tudo livremente em vez de depender das outras pessoas. A nossa vida é da mesma forma, a vida espiritual. Precisamos crescer espiritualmente, precisamos fazer coisas extraordinárias, sair da nossa zona de conforto e contar as nossas próprias bênçãos. Amém, irmã Sara? Amém. Exatamente. Um fato não existe extraordinário no conforto. Nenhuma área das nossas vidas não tem nada de extraordinário acontece se nós nos mantemos na nossa zona de conforto. Tudo de extraordinário que acontece na vida de alguém é porque aquela pessoa saiu da zona de conforto, seja por vontade própria ou seja forçado. No caso da perda de um emprego, acaba que a pessoa, muitos empreendedores, né, hoje em dia, só tem aquele empreendimento, só decidiu empreender ou fazer algo diferente que hoje deu certo porque perdeu o emprego ou porque as coisas apertou demais ali e estava sem jeito, né, de continuar vivendo. Ou seja, enquanto nós estamos na nossa zona de conforto, nada extraordinário acontece. Isso também na vida cristã. Quando a gente mantém-se naquela vida ali de conforto, né, de ali não fazer nada de extraordinário para a obra de Deus, nada ali que sai da nossa zona de conforto, nada ali que requer um sacrifício maior. Não tem extraordinário de Deus. Deus age nas coisas impossíveis. Nós temos que ter isso colado nos nossos pensamentos, no nosso coração. Deus só age no impossível. E o impossível é fora da nossa zona de conforto. Porque aquilo que nós podemos fazer está no nosso conforto. Aquilo que nossa mão alcança, ali que está sobre o nosso alcance, nós mesmos fazemos. Isso é nossa zona de conforto. Mas a partir do momento que entra uma situação onde nós não podemos fazer nada, e aí nós temos que buscar, sacrificar, sair da nossa zona de conforto. O que seria a nossa zona de conforto? Orar ali quando acorda, orar para dormir, oração ali na igreja. Sair da nossa zona de conforto é orar quando a gente não quer. Orar de madrugada, fazer consagração a mais do que a gente está acostumado. Esses são os sacrifícios, e é em meio a esses sacrifícios que vem o extraordinário de Deus. Assim, lá como Pedro, né? Enquanto eles estavam lá dentro do barquinho deles lá, gritando, socorro, nós vamos morrer. Mas na hora que apareceu Jesus, eles ficaram com medo. Isso é um fantasma. Só que aí Jesus disse, calma, sou eu. Pedro, né? Pedro era maluco, gente. Se tem um discípulo que era doido, era Pedro. E ele diz, então, Jesus, se é o Senhor, fala comigo para mim ir até você. E Jesus falou, vem. E Pedro, doido de pedra, pula do barco. E, gente, alto mar. Gente, eu não pularia num rio. Imagina em alto mar, no meio de uma tempestade. Tem que ser doido. Isso aí, gente, é para quem tem coragem. Mas também é só esses que passam por experiências grandiosas e extremas, assim. São pessoas assim. Ele pode-se dizer, no caso eu falo que ele poderia se gabar entre todos os discípulos e dizer, eu andei por cima das águas. Mas por quê? Por causa disso, ele teve a coragem de pular de um barco em alto mar, com uma tempestade gigantesca, e ainda assim ele pulou e andou. Ele ali fraquejou por um momento? Sim, porque ele era um ser humano, ele não era Jesus. Mas ainda assim Jesus estava lá do lado dele, pegou ele pela mão e levantou ele de novo. E ele continuou andando sobre as águas. Ele não ficou afundando, porque na hora que Jesus deu ele a mão, ele andou sobre as águas de novo e voltou para o barco, creio eu, com Jesus. Essas coisas extraordinárias
só acontece mediante a essa coragem de sair daquilo que nós estamos acostumados, né? Creio eu que, tipo assim, não é errado os que ficaram no barco. Não, eles estavam na zona de conforto, mas também eles não viveram a maior experiência da vida deles, que é andar sobre as águas. Além de Jesus, eu não conheço mais ninguém que andou sobre as águas a não ser Pedro. Verdade, né? Verdade. E olha só, é interessante a gente olhando o versículo, cada pedacinho dos versículos nos ensinam algo. A irmã Sara falou aí que Pedro, naquele momento do medo, ele começou a afundar, mas Jesus estava ali para segurar sua mão. O que mostra que se nós buscarmos fazer algo para Deus, mesmo que por algum motivo a gente acabe tropeçando depois, Jesus está com a sua mão estendida ali para nos levantar de novo. Quantas vezes for necessário, ele está ali para nos levantar, nos colocar de pé. Ou seja, Cristo está sempre presente, né? A Sara falou aí a respeito das dificuldades, que é realmente nas dificuldades que a gente consegue fazer coisas extraordinárias. Eu lembrei, tem um ditado que as pessoas dizem por aí, que mar calmo nunca fez bom marinheiro. A pessoa que está ali em alto mar, ela vai pegar perícia ali em navegar exatamente enfrentando as dificuldades, né? Enfrentando aquele momento de vento, o barco balançando. Aí é que ela vai pegando essa experiência, né? Daqui a pouco a gente vai ter a oração no meio do programa. Deixa eu registrar aqui algumas participações, irmãos que estão aqui no nosso WhatsApp da Interativa, o 38999934584. Tem mensagem de texto, tem mensagem de áudio. Você que está nos ouvindo aí, pode informar aonde você está ouvindo a Rádio Interativa. Você pode pedir aí para colocar o seu nome também aí no momento de oração. Daqui a pouco vamos ter aí a oração no meio do programa. Deixa eu mandar aqui um bom dia para o nosso amigo Edson Luiz Gugu, sempre ouvindo a gente, sempre conectado aí na Rádio Interativa. Pio lá de São Paulo, em Boas Artes, que Deus esteja abençoando aí a sua vida. Deixa eu registrar, o Zaqueu também está ouvindo a gente, se não me engano, o Zaqueu mora ali no bairro Novo Horizonte, se não me engano. Irmão Zaqueu, que Deus abençoe a sua vida. A irmã Adriana está aqui no WhatsApp da Interativa. Deixa eu trazer aqui a participação da irmã Adriana. Bom dia, paz, Senhor Jesus. Estou ligada na rádio no bairro Pernambuco. E família, já aguardando a oração. Daqui a pouco a Sara Cris vai estar fazendo a oração pela cura. Você pode colocar aí o seu copo com água, a foto daquele familiar, né, Sara? É que você busca aí uma bênção para ele, busca um livramento. Aquela pessoa que está enferma, você pode colocar um objeto também dessa pessoa, né? É como é frisado sempre aí pelo pastor Gerson, tudo vai baseado na fé que a pessoa tem, né, Sara? Se a pessoa tem fé de que será curada, de que será liberta, Deus age de acordo com a fé de cada um. Mais participações aqui no nosso WhatsApp da Interativa. Deixa eu ver quem é que está aqui. Lembrando que hoje tem Santa Ceia do Senhor Jesus, Igreja de Renovação Pentecostal, Encontro com Deus. Irmã Beth, a irmã Beth que está lembrando aí, hoje tem Santa Ceia, né? Portanto, os irmãos estarão presentes aí conosco. Santa Ceia hoje, aí na Igreja de Renovação Pentecostal, Encontro com Deus. Vamos ouvir aqui. Tem áudio chegando no... João Miguel, tem áudio chegando aqui no nosso WhatsApp da Interativa. Deixa eu ouvir aqui os áudios. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estou ouvindo a rádio com a irmã Ramone, irmã Laisa, irmão Branco. Com a irmã Ramone, Laisa e Branco. Bom dia, eu, irmão João Miguel, estou ouvindo a rádio juntamente com a irmã Ramone, irmã Laisa e o irmão Branco. E desejo um bom dia para todos. Amém. Ó, o garotão aí trazendo áudio. Quem está trazendo áudio também é nosso irmão Vando. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos do estúdio. Pedindo um hino aqui. De Alino Barros, o vento balançou, meu barco em alto mar. E ofereço aí a todos os ouvintes. Que Deus venha abençoando a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão Vando. Deixa eu registrar aqui também a participação da irmã Ramone, também presente aqui com a gente. Bom dia, paz, Senhor Jesus Cristo, irmãos.
Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um dos irmãos e ouvintes da Rádio Interativa. Coloque a minha família na oração, viu, Sara? Coloque a família da irmã Ramone na oração. Ela está pedindo aqui, irmã Adriana também lá, aguardando aí a oração no meio do programa. Daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo oração. Já já o irmão Ian vai estar trazendo também a palavra do dia. Vou deixar o irmão Ian mais quietinho ali, como eu costumo fazer com o irmão Jefinho. Preservar um pouquinho a voz para daqui a pouco ele vai estar trazendo a pregação. E deixa eu pedir aqui para a irmã Sara falar um pouquinho para a gente, porque na quarta-feira, no culto de senhoras, teve a palavra, foi da irmã Sara Cris, né? Foi baseada em 2 Coríntios, capítulo 18, 2 Coríntios também 20, do 1 ao 6, fala ali da doença e cura de Ezequias, né, irmã Sara? Que, aliás, depois ele teve uma bênção, ganhou dias extras de vida dele, né, Sara? Exatamente, gente, essa palavra, ela é muito forte sobre Ezequias, né? O rei, ele era um rei, Ezequias era um homem um rei que servia a Deus, ele era obediente, ele era fiel a Deus. A Bíblia diz que, dentre alguns reis que faziam o que desagradava a Deus, nasceu Ezequias, um rei que agradava a Deus, servia ao Senhor de todo o seu coração. Ele fazia tudo que era conforme os mandamentos de Deus. E ele, como um ser humano normal, um dia ele adoece. E de uma doença que era para a morte. Que Deus usou o profeta Isaías para dizer para ele: olha, Ezequias, coloca sua casa em ordem, arruma as coisas aí na sua casa, porque você vai morrer. Essa doença, Ezequias, ela não vai se curar. Então, eu estou te dando a oportunidade, como servo meu, de ajeitar as coisas aí, preparar, porque você não vai voltar. Você vai falecer, infelizmente, por causa dessa enfermidade. E ali, Ezequias, no seu leito ali de morte, né, de dor e angústia, sofrimento, ele vira seu rosto pelo lado da parede e começa a orar. E começa a pedir a Deus para lembrar da fidelidade dele. Começa a dizer: Senhor, lembra da minha fidelidade. Lembra que eu tenho sido um homem, um servo, que tenha feito tudo que o Senhor agrada. Eu tenho feito tua vontade, eu tenho sido obediente. E eu, por causa dele, né, ele era um rei, ele levava também o povo a ser obediente. Porque naquela época de monarquia, os súditos faziam o que o rei ordenava. Se o rei era um homem que era incrédulo a Deus e servia a outros deuses, a população do reino fazia o mesmo. Mas se era um rei que servia a Deus e obedecia os mandamentos, automaticamente a população também fazia o mesmo. E ali ele começa a lembrar ao Senhor, né? Que ele tinha feito coisas que agradavam a Deus em toda a vida dele. Ali ele estava fazendo um pedido de misericórdia. Falando, Deus, não é que, tipo assim, não era um castigo de Deus, era simplesmente a vida de Ezequias, era naquele momento. Como todos nós temos o nosso momento de partir. Só que ele pede Deus misericórdia pela fidelidade dele. Tipo assim, Deus, tem misericórdia de mim pela minha fidelidade. E ele chora, a Bíblia diz que depois dessa oração ele chora amargamente. E ali, antes do profeta Isaías sair do palácio do rei Ezequias, Deus volta a palavra para o profeta Isaías e fala com ele para voltar. Já com outra profecia, dizendo: eu ouvi a sua oração, Ezequias, e eu vi o seu choro. Eu vou te curar. E daqui a 3 dias você vai subir para o templo. No caso, eu vou te curar. Você vai levantar dessa cama ainda vai para o meu templo me adorar daqui 3 dias. E ainda diz mais, Ezequias. Você vai ter 15 anos a mais. Eu vou te dar mais 15 anos de vida. Para um homem que estava já nos seus fins dos seus dias, não teria mais possibilidade, no caso, porque já era o fim dos seus dias predestinado, mas Deus, por misericórdia, a fidelidade do rei Ezequias, fala: você vai ter mais 15 anos de vida. E
Ezequias, a Bíblia diz que ele é curado. E ele ainda Deus acrescenta mais ainda. Além de curar você e te dar mais 15 anos de vida, eu ainda vou proteger o seu reino enquanto você tiver vida. Enquanto Ezequias teve os 15 anos a mais de vida dele, a vida extra dele, né? Enquanto ele ainda teve paz em todo o seu reino, porque Ezequias vivia em guerra, porque esqueci qual era o outro reino que vivia em guerra com ele, mas ele teve paz nesses 15 anos de vida. E ele teve essa bênção milagrosa na vida dele como consequência de uma vida reta a Deus. Como consequência de uma vida obediente ao Senhor. E nessa palavra que eu preguei, eu ainda complementei com a palavra em Deuteronômio, eu não lembro o capítulo, mas que diz, onde Deus fala para o povo de Israel: eis que eu coloco diante de vocês hoje a bênção e a maldição. A bênção virá quando vocês obedecerem os meus mandamentos. Mas a maldição virá quando vocês não obedecerem os meus mandamentos e desviarem dos caminhos que eu tenho vos colocado. E ali, essa é uma demonstração prática de quem decide viver conforme os mandamentos de Deus. A gente atrai bênçãos para nossas vidas. Mas a partir do momento que nós fazemos tudo o que desagrada a Deus, cada vez que nós tomamos uma decisão, uma escolha na nossa vida, e isso desagrada ao Senhor, isso fere os mandamentos, fere a palavra, automaticamente estamos atraindo maldição para a nossa vida. No caso, a finalidade desta palavra é que nós devemos ter vigilância na hora que tomamos todas as decisões da nossa vida. Toda vez que temos uma decisão para tomar, devemos pensar que isso vai trazer a maldição ou isso vai trazer a bênção para a nossa vida. Amém. Foi uma belíssima palavra aí no culto de senhoras dessa quarta-feira, né? Assim como sempre nós temos palavras edificantes, essa aí de Ezequias, ela também foi uma bela palavra que nos fez refletir, né? E quando a gente vê ali falando a respeito da doença de Ezequias, isso mostra que o servo de Deus ele não está livre das coisas naturais que surgem com seres humanos, né? Porque às vezes tem hora que passa aí na cabeça da gente, quando a gente vai entrar no propósito de Deus, que as coisas irão acontecer instantaneamente, que os problemas irão surgir, mas não, coisas que fazem parte, doenças, né, problemas financeiros, assim como todo ser humano está sujeito, o servo de Deus também está sujeito, né, Sara? Exatamente, um bom ponto aí é que ninguém está livre de doenças, da morte, sejas fiel a Deus ou não seja, isso é normal do mundo, nós somos seres viventes dessa terra e é consequência do pecado. Mas tem mais uma coisa, quando nós somos obedientes a Deus, a gente acaba criando, a palavra mais ou menos que vai dizer sobre isso é como se a gente tivesse crédito com Deus. É como se a gente criasse crédito. E quando a gente tem esse crédito com Deus por ser uma pessoa obediente, é nesses momentos que mesmo que são inevitáveis, mas a gente tem a oportunidade de clamar a Deus por misericórdia, sabendo que Ele pode nos atender devido à nossa obediência. Assim como Ezequias fez, né? Exatamente. Lembra muito sobre um filho que é obediente e um filho que não é obediente ao pai. Um filho obediente, ele tem mais facilidade de pedir algo para o pai, sabendo que, como consequência de sua obediência, de ser um bom filho, o pai irá repensar se dará alguma coisa àquele filho. No caso de um filho desobediente, como consequência, o pai acaba não dando algo que o filho está querendo ali naquele momento. Chega, pai, aí me dá isso. Ah, meu filho, mas você não tem sido um bom filho, você não está merecendo essa coisa. Isso acontece muito, né, no dia a dia como os pais. E é mais ou menos isso que acontece com o nosso relacionamento com Deus de pai e filho. Quando somos obedientes, nós podemos clamar por misericórdia. Claro que é a vontade de Deus que prevalece. Pode ser que Ele dê e não dê, mas nós temos essa oportunidade de clamar a Ele por misericórdia e pedir como consequência da nossa obediência com Deus. Amém. E é interessante que falando a respeito desse exemplo aí de nós como filhos,
até passa pela própria cabeça da pessoa se ela tem aquele crédito ou não, né? Ela lembra se ela foi obediente ou se não foi. O filho, por exemplo, quando ele vai pedir algo pro pai, ele já lembra, né? Se ele tá sendo um bom filho ou não, às vezes ele para, dá uma balançada antes de pedir algo, porque ele vê que algo tá deixando a desejar, né? Pelo contrário, quando o filho ele procura obedecer o pai, né? Aí ele já procura já pede algo a ele sem pensar duas vezes. Ele sabe que ele está sempre que o pai ele pede algo, ele está fazendo, ele é obediente em todas as coisas que o pai ele coloca ali para ele. Ou seja, passa pela cabeça da gente, quando a gente vai pedir algo para Deus, se a gente estiver passando por dificuldades e pedir a Deus para que Ele nos dê um livramento, antes disso passe pela nossa cabeça se nós estamos fazendo por merecer ou não, né? Só mais uma coisa, trazer um conhecimento aqui. Pode ser que nem todo mundo sabe, mas eu falei várias vezes a palavra consequência, gente. Mas quando a gente normalmente tem o entendimento que consequência sempre é uma coisa ruim. E na verdade não. Consequência é só a resposta, o resultado de uma decisão, por exemplo. Sempre que temos uma decisão, tem uma consequência. A consequência é só a resposta, é só o resultado de algo. E seja isso bom ou ruim. Por isso que eu digo que as nossas decisões, elas têm certas consequências, mas pode ser que essas consequências sejam bênção, ou pode ser que essa consequência seja maldição, tá bom? É porque vai de acordo com o que a gente faz, né? É a chamada ação e reação, né? A reação, ela vem de acordo com o que a gente, de acordo com a ação que a gente tomou, né? Tem aquele ditado que diz que a pessoa colhe baseado no que ela planta, né? É mais ou menos isso, né, Sara? Ou seja, a consequência é simplesmente o resultado das nossas ações, né? 4 minutos apenas para as 10 horas. Deixa eu registrar aqui mais 2 participações aqui antes de trazer para a irmã Sara fazer a oração pela cura. Você já colocou aí o seu copo com água, já colocou aí o documento, a foto daquele familiar que você pede a bênção? Dá tempo ainda, porque vamos ter aí na sequência a oração pela cura. Deixando aqui a paz, Senhor Jesus, a nossa irmã Tailane aqui no WhatsApp da Interativa. Tem mais participação. Bom dia, paz, Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da rádio. Gostaria de pedir um hino. A família de Deus, Oséias de Paula, ofereço para as famílias dos ouvintes da rádio, em especial a minha, nossa irmã Lucilene, participando aqui com a gente no WhatsApp da Interativa. 4 minutos apenas para as 10 horas. Vamos passar para a irmã Sara trazer então a oração aí no meio do programa e daqui a pouquinho vamos ter aí a palavra do dia. Amém, irmã Sara? Amém, amém. Só um segundinho aqui. 3 minutos apenas. Apenas 3 para as 10, fica à vontade aí, Sara. Amém. Tem uma palavra que diz que a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Esta oração hoje que estaremos fazendo é para você que está precisando de algo, necessitando de algo. Seja o que for, seja uma cura, seja uma libertação, seja uma salvação, seja um livramento, se seja para você ou que seja para uma pessoa que não esteja presente no momento. Esta oração é uma oração feita por mim com fé e uma oração recebida por vocês também com fé. Porque toda vez que Jesus ia operar algo, um milagre, ele perguntava para o indivíduo: você tem fé? Toda vez Jesus perguntava. Por quê? Porque é mediante a fé que acontece o milagre. Porque não adianta nada eu orar sem fé, você orar sem fé, nada acontece. Mas a partir do momento que eu oro com fé, e você recebe a sua oração com fé, a fé é você acreditar em algo que você não está vendo. Você está querendo uma cura, você ainda está enfermo, mas você vai orar acreditando que receberá a cura. Essa é a fé. Não só para a cura, mas para qualquer outra área que você esteja necessitando. Então, ligue os seus pensamentos no trono dos céus. Acredite no poder da oração. Porque o poder, ela não vem de mim. Ela não vem de mim, ela não vem de você, ela vem de Deus.
Essa oração é nós pedindo e clamando a Deus para que Ele faça algo em favor do seu problema ou da sua dificuldade. Você pode estar pegando um objeto, algo que represente alguém a qual você está querendo colocar como foco dessa oração. Você pode colocar a mão sobre a sua cabeça, sobre uma enfermidade neste momento, peça de roupa, chave que representa a sua casa, o que seja, uma água para você beber, aquilo que você sentir no seu coração. Você irá usar isso para representar você ou aquilo que você está precisando. Amém? Amém. Vamos orar. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, ó Pai, em Tua presença, Pai. Ó Deus querido, assim como Ezequias, ó Pai, no momento de aflição, ele virou o seu rosto, ó Pai, contra a parede e começou a clamar ao Senhor por misericórdia. Ó Deus querido, aqui estamos, ó Deus, neste momento, clamando, ó Pai amado, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai, porque sabemos que nós não somos merecedores de nada, Pai querido, mas sabemos, ó Deus, que o Teu amor, que a Tua misericórdia, ó Deus amado, pode, Senhor, entrar com providência, Senhor, na nossa causa, no nosso problema. Ó Deus, eu quero Te entregar, Senhor, essas vidas, ó Pai, que estão orando comigo nesta manhã. Ó Deus, essas pessoas que estão concentradas, ó Pai, ouvindo esta oração. Ó Pai querido, que talvez, ó Pai amado, esteja só ouvindo esta oração. Ó Deus amado, eu quero Te pedir, ó Deus, neste momento, vá ao encontro, ó Pai, de cada uma dessas pessoas, ó Deus, pois sabemos que o Senhor sonda a mente, que o Senhor sonda o coração, o Senhor sabe de enfermidade de onde nós ainda nem sabemos, o Senhor sabe de problemas que está por vir que a gente ainda nem tem o conhecimento, ó Pai. Ó Deus, pois sabemos que o Senhor tem todo o poder, toda a grandeza, ó Pai, todo o poder está em Tuas mãos. Senhor, por isso nessa manhã estamos Te clamando por misericórdia. Deus, entra com providência, Pai, na vida dessas pessoas, Senhor, que estão clamando por algo. Entra, Senhor, com a Tua providência, Senhor Jesus. Leva a cura, Pai, para essas pessoas que estão precisando, essas vidas, Pai, que estão enfermas, Senhor. Pai querido, eu profetizo a cura, Pai, sobre a vida delas. Eu profetizo o alívio, Pai, dessas dores, Senhor. Pai querido, eu profetizo, Pai, a bênção sobre essas vidas, ó Pai. Ó Deus querido, eu profetizo também, ó Deus amado, a resolução de problemas, ó Pai, que estão sem resolução. Ó Pai querido, ó Deus amado, vem entrando com providência, Senhor, na causa. Vem entrando com providência, Senhor, no problema. Ó Pai querido, ó Deus amado, que está sem solução. Que o Senhor entre com a Tua providência nesta manhã, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, Senhor. Nós cremos, ó Pai amado, que Teu é o poder. Nós cremos, ó Pai, que Tua honra, é a glória, Senhor. Ó Deus amado, assim, ó Pai, como nos antepassados, o Senhor operava milagre, ó Pai amado. Nós cremos, Senhor, que ainda hoje o Senhor opera, porque o Senhor não mudou, o Teu poder não diminuiu, os Teus olhos não estão fechados, os Teus ouvidos ainda estão atentos, ó Pai, ao nosso clamor, à nossa oração. Ó Deus amado, entra com providência na vida dessas pessoas. Pai querido, leva a cura, Pai, leva a salvação, leva a libertação dessas vidas, ó Pai, para elas. Leva a libertação para essas famílias, Senhor. Ó Deus amado, tira essas vidas do cativeiro. Resgata essas almas, ó Pai, das mãos dos inimigos, Senhor. Pai querido, vidas que estão padecendo na mão do inimigo. Ó Deus amado, eu profetizo a libertação nesta manhã. Pelo Teu poder, ó Pai, pelo Teu milagre, Senhor. Eu Te clamo, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai querido, para que Teu nome seja glorificado, para que Teu nome seja exaltado, ó Pai. Ó Deus querido, para que Teu nome seja exaltado, glorificado sobre todos, ó Pai, sobre esta terra, Pai. Opera, Senhor, grande milagre, opera grande bênção, Senhor. Toca, Senhor, nesses objetos, Pai querido, ó Deus amado, que cada uma deve ter, ó Pai, colocado, Senhor, para ser abençoado. Ó Deus querido, que através, ó Pai, desses objetos, Pai querido, que vidas possam ser transformadas,
vidas possam ser curadas, vidas possam ser libertas, Senhor. Pai querido, eu creio, ó Pai, eu tenho fé, ó Pai amado, que o Senhor irá operar milagres nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Envia, Pai, os teus anjos, envia, Pai, o teu Espírito, ó Deus querido, para abençoar essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. Amém. 10h04. Lembrando que logo mais à noite, no culto Encontro de Famílias, o pastor Gerson estará também orando por você, pela sua família, nos objetos que você estará colocando presente aí no culto de hoje à noite. Portanto, você é o nosso convidado. Compareça aí na Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida. Hoje tem culto Encontro de Famílias. Vamos trazer na sequência, primeiro vamos trazer aqui a chamada dos cultos e logo depois o irmão Ian vai estar trazendo para a gente a palavra do dia. A Igreja de Renovação Pentecostal, o Encontro com Deus, tem o prazer de convidar a todos para os nossos cultos, todos às 19h30. Em Bocaiúva, quarta-feira, culto de senhoras e círculo de oração. Sexta-feira, culto de jovens com círculo de oração. Culto de sábado e domingo, culto Encontro de Famílias. Na Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida, perto da travessia para o Novo Horizonte. E em Olhos d'Água, cultos toda segunda, quinta e sábado. Na Rua São João, 359, bairro Bela Vista. Igreja de Renovação Pentecostal, Encontro com Deus. Você ouve agora a palavra do dia. Bom dia a todos. Novamente cumprimentamos todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com o Senhor, dê glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor, diga aleluias. E quem está feliz com o Senhor, exalte o nome do Senhor, porque Ele é grande em todas as coisas. Iremos para a palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 1. Que todos possam acompanhar, quem tiver a sua Bíblia, abra conosco em Lucas capítulo 21, versículo 1. Amém. E a palavra do Senhor vai dizer: e olhando ele viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro, e viu também outra pobre viúva lançar-lhe 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus tudo que lhe sobeja, mas esta da sua pobreza deu todo o seu sustento que tinha. Repeti no versículo 3, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhe sobeja, mas essa da sua pobreza deu todo o seu sustento que tinha. E a palavra do Senhor que eu quero deixar para você nesta manhã é sobre o que é mais valioso para nós. O que temos de mais valioso na nossa vida? Será que o que mais de valioso que temos na nossa vida é a nossa casa, é os nossos bens materiais? Mas o que eu quero deixar nessa manhã é que o que temos mais de valioso é o nosso tempo. O nosso tempo é o que temos de mais valioso. É o nosso tempo que é mais precioso nessa vida. Porque quando algo se passa, quando o nosso tempo se passa, quando perdemos horas, perdemos dias, perdemos semanas, perdemos meses,
quando se perdemos esse tempo, não tem como mais voltar atrás. Não tem como mais recuperar o tempo perdido. E há 2 moedinhas que aquela viúva deposita na arca do tesouro. O que eu quero deixar para você é que aquelas 2 moedinhas significam o nosso tempo. E nesta manhã eu quero te perguntar qual tem sido o nosso tempo para Deus. Como tem sido o nosso tempo para o Senhor Jesus? Será que temos dado o tempo que sobra? Ou será que temos dado aquele tempo suficiente para o Senhor? Será que deixamos e damos para Deus todo o tempo do mundo? Tiramos o tempo do Senhor ou damos ao Senhor somente o tempo que sobra? Porque a palavra do Senhor vai dizer que ali ele está observando de frente à arca do tesouro. Ele está observando quem está dando o melhor tempo. Ou se está dando o tempo verdadeiro, o tempo suficiente para ele. E ali o Senhor fala que ali os reis, as leis, as autoridades, estava dando colocando, depositando na arca do tesouro somente aquilo que sobrava. Somente aquilo que restava, que não teria mais sentido, eles estavam entregando a arca do tesouro. E ali o Senhor chama os seus discípulos para observar aquela pobre viúva, que estava dando ali todo o seu sustento, estava colocando ali tudo aquilo que ela tinha na arca do tesouro. E o Senhor vira para o discípulo e fala: ela depositou tudo que tinha. A sua oferta foi maior do que todos aqueles que estão com bolsos cheios. Nessa manhã eu quero que você faça um exame de consciência. Examine-se, pois, o homem a si mesmo nessa manhã. Será que eu e você estamos dando o tempo suficiente que o Senhor merece? Será que estamos dando a Deus tudo aquilo que Ele realmente necessita? Ou será que estamos dando a Deus somente aquilo que para nós não tem mais valor nenhum? Porque muitas das vezes damos para Deus aquilo que não tem valor para nós. Se nós que somos seres humanos, se nós que somos meros mortais, para nós essas moedas, essas ofertas não faz diferença para nós. Se essas ofertas já não tem mais solução, já não tem mais valor, imagina para o Senhor Jesus. Se a nossa oferta que damos a Deus não tem valor nenhum para nós, é como se estivéssemos jogando fora aquilo que restou. Imagina para o Senhor Jesus, que quer tudo de nós. Simplesmente isso que estamos dando ao Senhor, porque não tem mais valor, se torna esmola. E o Senhor Jesus não precisa de esmola. O Senhor Jesus que é o melhor de nós. O Senhor que é o melhor de nós sobre essa terra. O melhor tempo, o melhor louvor, a melhor pregação. Mas Senhor, eu não sei pregar. Mas Senhor, eu não sei cantar. Mas Senhor, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer aquilo.
O que eu vou fazer para o Senhor? Eu não tenho oferta grande. Eu não tenho oferta suficiente para poder alegrar o Senhor. O que eu irei fazer para ti, Senhor? E o que eu quero deixar para você nessa manhã é te dizer: nunca diz para Deus o que eu não tenho nada. Nunca diz para o Senhor que você não tem nada. Porque em Êxodo 4:2 vai dizer: e o Senhor disse-lhe: o que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Porque Deus não te escolheu pelo que você tem. Ele te escolheu porque deseja te capacitar e te tornar vencedor. Para você realizar coisas que nem você acreditava ser possíveis. Moisés não tinha dinheiro na mão. Moisés não tinha riqueza na mão. Somente uma vara. E o que o Senhor faz, Moisés, com aquela vara, faz ele fazer grandes coisas. Com aquela vara, Moisés toca na rocha e sai água. Ele toca no rio, ele toca no mar e o mar se abre. E quando ele toca no mar, para o mar se abrir, é a passagem para poder ir para Nova Jerusalém. Não tinha dinheiro, não tinha riquezas, mas tinha uma vara. E com essa vara, levou o povo para Canaã. E aí? Em 2 Reis 4:2, Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Disse-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Uma passagem bastante conhecida é da viúva. Não tinha nada, como diz ela, mas somente uma botija de azeite. E com essa botija de azeite, que ela colocou à disposição do Senhor, à disposição do profeta, realizou milagres. A botija transbordou. E o azeite parou só depois que já não tinha mais vasilhas. O azeite do Senhor, ele nunca para. O azeite do Senhor nunca acaba. O que acaba somos nós, vasos, vasilhas, botijas, instrumentos. O Senhor só para de trabalhar quando não há mais vasilhas, quando não há mais vasos, quando já não há mais instrumentos. Se nós que somos vasos, vasilhas, botijas, não servir mais o Senhor, as pedras clamarão o seu nome. As pedras exaltarão o seu nome. Porque o Senhor não vai parar de ser quem Ele é, porque já não tem mais vaso nem vasilha. Nunca diga nada que você não tem nada para o Senhor. Pois você tem o tempo. Você pode fazer para Ele. Você pode fazer para adorar e exaltar o Senhor. Em Lucas 9:13, mas ele lhes disse: dá-lhe-vos de comer. E eles disseram:
não temos senão 5 pães e 2 peixes. Salvo se nós próprios fomos comprar comida para todo esse povo. Não tinha nada. Somente 5 pães e 2 peixes. O que é impossível para você é possível para Deus. Aquela criança ali com 5 pães e 2 peixes, olhando toda aquela multidão, pensava: mas como é que vamos fazer para alimentar todo este povo? Como vamos fazer para dar alimento para toda essa multidão? E ali apareceu o Senhor Jesus. Uma multidão de 5.000 homens. Hoje, quando temos na nossa casa pães e somos grandes e não tem mais o suficiente para o restante, dividimos o pão em 3 pedaços, 5 pedaços, ou faz como nossos pais faziam, a minha mãe fazia, dividia para nós e ela ficava sem. Como muitos pais fazem, deixa de comer para dar comer aos filhos. Mas ali o Senhor multiplicou para toda aquela multidão. O que era impossível se tornou possível. E todos comeram, saciaram, se encheram. E o que mais é impressionante é que muitos cestos ficaram cheios de pães e peixes. De 5 se tornou milhares de pães. De 2 se tornaram milhares de peixes. Com pouco que temos, o Senhor transforma. Com pouco que temos, o Senhor multiplica. Com pouco que temos, o Senhor faz a diferença, porque Ele é Deus. Ele pode todas as coisas debaixo da terra. Mas para o Senhor fazer, para o Senhor multiplicar, Ele tem que ser o convidado principal. Ele tem que ser o convidado de honra. Porque naquela festa o vinho acabou. Porque naquela festa já não tinha mais vinho. Mas o principal convidado estava lá. Quem devia estar já estava presente na festa. Quem precisa estar na nossa casa já está na nossa casa. E se ele não tiver, o convide. Não deixe que outro convidado entre primeiro antes do que o convidado principal. Não deixe que a noiva deixe qualquer outro convidado entrar, se não for o noivo. Porque quando o convidado principal está na festa, até a água vira vinho. Até o que era ruim fica bom. Até o que era triste fica alegre. Não deixe que o seu relógio pare no tempo. Não deixe que o seu alarme deixe de despertar. Se o seu relógio parou, coloque pilha. Se o seu celular descarregou e o alarme não está despertando, coloque para carregar. Mas a pilha e o carregador desse relógio e desse celular é o Espírito Santo de Deus.
Doe o seu tempo para Deus. Mas e você? E eu? Como é que eu fico nessa situação? O meu tempo para o Senhor na semana, ele é curto para estar na presença de Deus, para estar na casa. O meu tempo para servir Deus na casa durante a semana é curto. Mas ele é prioridade nesse tempo que eu tenho. Ele é a prioridade de segunda a sexta, depois das 8 horas. Mas você não pega o início do culto, eu não pego o início do culto. Irmãos, eu chego na hora da oração, na hora da palavra e na hora da bênção para finalizar o culto. Você já ouviu dizer que quando você chega na igreja do início e vai embora antes da bênção apostólica, antes da bênção do Senhor, não adiantou nada você ter ido na igreja? Porque você entrou, mas a bênção você só sai depois, você só leva depois que você sai, após a bênção de Deus. Se você saiu antes da bênção do Senhor, o que adiantou você ter ido e ter largado o Senhor no meio do culto? O que me aperta é o trabalho e me impede de estar do início ao final do culto. Mas e aos sábados e domingos? Eu posso dedicar todo o tempo ao Senhor? Eu posso me dedicar do início ao final do culto? Eu vou ter tempo para ler a palavra? Eu vou ter tempo para poder ouvir um louvor? Eu vou ter tempo para ouvir uma reflexão da parte de Deus? Eu vou ter tempo para estudar? Mas, e aí? Sábado e domingo eu também não venho? Eu venho só quando eu quero, quando eu posso? Eu só venho quando eu preciso? Imagina se o Senhor fosse nos entregar só quando Ele quisesse, só quando Ele achasse que precisamos. E se ele olhasse para os nossos erros e as nossas falhas e falasse assim: não, você errou comigo, também não vai ter. Já teríamos abandonado o Senhor. E mesmo nós não fazemos o melhor de nós para Ele, Ele não nos abandona. Pelo contrário, Ele nos chama todos os dias para servi-lo. Ele nos chama todos os dias para fazer. Dê o seu melhor para Deus. Entrega o seu melhor para Deus. Se as suas 2 moedas é louvar, louve ao Senhor. Se as 2 moedas é pregar, pregue ao Senhor. Se as 2 moedas é orar, ore pelo Senhor. Se as 2 moedas que você tem não é para fazer dentro da casa, mas é para evangelizar, evangelize no seu trabalho. Evangelize
aonde você estiver, mas doe o seu tempo ao Senhor. Mesmo que ele seja um tempo curto, mesmo que ele seja um tempo bem pequeno, mas doe de todo o seu coração. Faça de todo o seu coração. O melhor tempo é quando ele é entregue ao Senhor. É pouco, mas é de coração, o Senhor recebe. É pouco e é valioso para você, e você entregou a Deus, também é valioso para o Senhor. Então todo o tempo que você estiver, doe ele para Deus. Doe ele para o Senhor. Tá cansado? Vai, porque ele renovará as suas forças. Tá fadigado, tá exausto, não tá aguentando ir andando, mas vai arrastando. Se o nosso Deus, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Mestre dos Mestres, Juiz dos Juízes, Advogado dos Advogados, Médico dos Médicos. Se ele quer tudo isso, você e eu não conseguimos procurar na dificuldade, na dor, não conseguimos adorar na chuva, no sol, no vento, na tempestade, não conseguimos adorar ele. Você e eu achamos que se ficarmos em casa vai resolver o problema, sendo que o dono de todas as coisas não procuramos. Ficar em casa será pior do que você ir procurar, porque além de você ir buscar sua cura, ele vai ver o seu esforço de ter ido e irá te abençoar. E a bênção vem para você e tua casa, pois o nosso tempo é aquelas duas moedas. Ela tem muito valor para o Senhor. Não importa qual seja a quantidade de tempo, mas o tempo que você dá para o Senhor de todo o seu coração, esse é o tempo necessário para a bênção e para a cura. Que essa palavra fique no coração de cada um e que você entenda que para você, todo o tempo que você tiver para Deus é importante. Todo o tempo é bem-vindo para o Senhor. Amém. Recebi um novo coração do Pai. Bela palavra para nossa reflexão nesse domingo. E que possamos estar refletindo aí na nossa vida e observando o que é que estamos doando aí para o propósito de Deus. Qual é a doação que estamos fazendo aí da nossa vida? Estamos doando aquele tudo que nós temos, o máximo, como aquela mulher fez. Para muitos aquela pequena quantidade de moedas parecesse pouco, mas Deus observa que aquilo que ela estava doando era tudo que ela tinha. Quando você doa o seu máximo, Deus, ele olha o que há dentro do seu coração. Assim como aconteceu no caso dela. Ela estava doando tudo que tinha. Tudo que ela tinha era o máximo. E ela estava fazendo de coração para Deus. Que estejamos trazendo, melhor dizendo, essa meditação para a nossa vida, para o nosso dia a dia, aí no nosso ministério, na nossa vida com Deus. Mais uma bela palavra aí nesse domingo, dia 5 de novembro, o programa Quem Quer Aceitar Jesus, que vai chegando aí ao final. Deixa eu fechar aqui com o versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 18, que diz: Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Todas as bênçãos, todas as graças dadas por Deus superam todos os problemas que enfrentamos hoje no dia a dia. As dificuldades que passamos para estar presente na presença de Deus, na casa de Deus. Tudo aquilo que fazemos para estar do lado do nosso Pai, com certeza
soma muito mais do que as dificuldades que o mundo ele coloca aí à nossa frente. Que Deus possa estar falando mais alto ao coração de cada um dos amigos ouvintes com a palavra do dia, mais uma bela palavra nesse domingo. Deixa eu agradecer aqui a presença do irmão Ian, agora que são 10 horas 33 minutos. Obrigado aí também por mais essa bela palavra nesse domingo, irmão Ian. Amém, João. É um prazer enorme estar levando a palavra do Senhor. E isso nunca será algo pesado. Será algo gratificante, que é levar o nome do Senhor. E agradecer a todos os ouvintes que esteve conosco nesse programa, que doou um pouco do seu tempo, né, para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, e que a bênção do Senhor e a cura, o milagre, o livramento tenha chegado em cada lar, tenha chegado em cada coração e tenha chegado em cada vida que tem nos parado para ouvir nesta manhã, e que a paz do Senhor esteja com todos e que o Senhor derrame cada vez mais chuva de bênçãos sobre cada vida. Amém. Lembrando que hoje é dia da Santa Ceia, aí na Igreja de Renovação Pentecostal, Encontro com Deus. E hoje tem também, além da Santa Ceia, o culto Encontro de Famílias. Você é o nosso convidado a estar presente com a gente aí na Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida. Não esqueça de trazer aí o objeto para ser abençoado, a foto daquele familiar, de repente aí a chave do automóvel. Você que busca uma libertação, busca um milagre, seja presente conosco, aceite o convite e venha no culto Encontro de Famílias. Deixa eu agradecer aqui a irmã Sara e já deixar ela à vontade também para fazer a oração de encerramento do nosso programa. Obrigado pela presença, irmã Sara, que Deus esteja abençoando o seu domingo. Amém, amém. Foi um prazer também estar aqui, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor Jesus. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por mais este programa que Ele tem nos concedido, por mais esta oportunidade de ouvirmos a palavra dEle, de compartilharmos a palavra do Senhor. Amém? Amém. Deus amado, Senhor, Deus de poder, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para lhe agradecer, ó Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, louvando e exaltando o Teu nome, Senhor, compartilhando a Tua palavra. Senhor, que cada palavra dita aqui, ó Pai, nesta manhã, possa ficar gravada, Senhor, no nosso coração. Que essas palavras venham ser plantadas, Senhor, e que ela venha gerar frutos em nossas vidas. Senhor, abençoa, Pai, cada pessoa que se dispôs, ó Pai, que Ele dá uma parte da sua manhã para estar ouvindo a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada uma delas, ó Pai, confirma, Senhor, a bênção e o milagre, ó Pai, na vida de cada uma delas, ó Pai amado, que ficaram até aqui, Senhor, nos ouvindo. Ó Deus, abençoa, Pai, o restante do nosso dia. Pai querido, guarda, Senhor, a cada um de nós, ó Pai, nos proteja, para onde formos, ó Pai, ou se ficarmos em casa mesmo, que o Senhor possa estar nos abençoando. Ó Deus querido, abençoa o culto desta noite, ó Pai amado, vem abençoando cada vida, Pai amado, que se dispor aí, ó Pai amado, para receber as Tuas bênçãos. Senhor, abençoa, Pai querido, as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos pelas bênçãos. Amém. Obrigado pela presença e logo mais à noite, portanto, culto Encontro de Famílias. 10 horas 37 minutos e assim agradecemos a você, amigo ouvinte, aí da Rádio Interativa, Rádio que Toca Vidas. Que Deus possa estar abençoando ricamente seu domingo. Lembrando que logo mais no final da tarde de hoje o programa estará disponível também no YouTube para que você possa ouvir mais uma vez o programa Quem Quer Aceitar Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.